Quero analisar rapidamente um texto da palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Analisando esse texto, a gente pode notar as propostas do inimigo. Olha só a necessidade de sermos conduzidos pelo Espírito Santo diariamente. Jesus estava direcionado pelo Espírito. Saiba que os desertos eles virão. E esses desertos nós chamamos de provação. Eu quero já colocar a diferença entre provação e tentação. Provação é onde Deus tira o que temos para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. Já as tentações elas virão também. E é onde Satanás nos oferece o que não temos por algo passageiro, para nos enganar e nos tirar do projeto de Deus. Vejamos as propostas do inimigo nesse texto e a maneira que ele trabalha para tirar o homem do seu propósito. Versículo 2, 3 e 4, ele apresenta sua proposta para suprir uma necessidade momentânea da carne. Infelizmente, o que mais temos visto são pessoas na busca desenfreada por satisfazer seus olhos e ouvidos com o lixo da desinformação nos dias de hoje. Outro ponto é que a gente vê o mundo e a geração distraído em suas concupiscências, fazendo o que desejam sem qualquer disciplina, caminhando para a sepultura, apenas existindo, sem qualquer perspectiva de mudança. E diante disso, a palavra de Jesus foi de encontro com a proposta do adversário. Não é só isso, não é só de pão que viverá o homem. Jesus estava dizendo: não é só isso que podemos viver, não é só de alimentar a carne. Há algo mais para você viver, há algo mais para viver nessa terra na presença de Deus. Há um propósito para você viver. Não é só alimentar a carne que se vive o homem, mas nós temos um espírito e uma alma também para cuidar. Os versículos 5, 6 e 7, Satanás desafia a autoridade e a capacidade espiritual de Jesus, colocando dúvidas. E a gente sabe que um dos principais meios que o inimigo usa para paralisar os crentes é lançando dúvidas sobre quem você é, sobre a sua capacidade espiritual ou a sua autoridade espiritual e ministerial. Cuidado, pois o inimigo usa meias verdades para fazer você acreditar em suas propostas. Você pode observar que o inimigo sempre ele usa versículos, ele usa a própria Bíblia para tentar Jesus. Cuidado com as meias verdades. Cuidado com o que você tem ouvido, porque apenas o Evangelho genuíno, com a autoridade do Espírito Santo, pode derrotar
né, as propostas e as afrontas do inimigo. Não entre no jogo do adversário. Tire do seu vocabulário a palavra será. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o que acham ou o que falam a teu respeito. Apenas se coloque na posição. O versículo 8, 9 e 10, o inimigo oferece poder, fama, riquezas terrenas e instantâneas. Cuidado com caminhos fáceis. Essas propostas são as mais atrativas, porque até quem tem chamado acaba caindo às vezes. Não quero dizer com isso que quem é famoso ou tem dinheiro não é salvo, mas onde está o nosso coração é que determina o nosso destino. Que não venhamos nessas propostas de fama aqui na terra, colocar o nosso coração no que temos aqui, que se acaba, que se finda, mas que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui o inimigo ele revela também a sua real intenção, ele quer adoração, mas só um é digno de adoração, o nosso grandioso Deus. E Jesus vence Satanás, com o poder da palavra. E o que aprendemos aqui é que para enfrentarmos a tentação, as propostas do adversário e sairmos vitoriosos, primeiro, nós temos que ter intimidade com Deus. Jesus, ele tirou um momento com Deus. Ele estava próximo de Deus. E quando veio as propostas, ele conseguiu vencer. Segundo, ele estava direcionado pelo Espírito Santo. Ele obedeceu ao ir ao deserto. Então precisamos primeiro intimidade, depois obediência. E ter a palavra no coração. Bíblia, Jesus tinha Bíblia, palavra no coração. Só assim para vencermos as propostas do adversário. Amém.